era para ser apenas o fim de uma era. Em 2017, o mundo assistiu à queda de Cassini, a sonda que durante mais de uma década nos guiou pelos mistérios de Saturno. Celebramos seu legado, aplaudimos sua última dança e, por fim, vimos sua chama se apagar no coração de um gigante gasoso. Mas, e se essa não tivesse sido a despedida? E se, nos últimos segundos de sua existência, Cassini tivesse capturado algo que jamais deveríamos ver? Oficialmente, a missão terminou com um mergulho planejado, uma queda controlada entre os anéis e a atmosfera, uma trajetória de sacrifício. Mas entre milhares de imagens transmitidas, uma fotografia aparentemente banal se destacou anos depois. Uma foto em que apenas 27 pixels destoavam do caos atmosférico. Para os olhos humanos, nada. Para sua mente fria de uma inteligência artificial, tudo. Anos após o adeus, um sistema quântico experimental chamado Aegis foi treinado para analisar dados esquecidos do espaço. Ao receber os arquivos de Cassini, ele encontrou o impossível: simetrias escondidas naqueles 27 pontos. Não eram borrões, não eram falhas digitais, era a estrutura, uma arquitetura geométrica pairando sobre as nuvens de Saturno, como se alguém tivesse deixado uma assinatura invisível para nós, até agora. Mas havia algo ainda mais perturbador. Cassini registrara um eco de frequência em suas últimas transmissões, descartado como ruído. Aegis revelou que esse eco era na verdade um padrão modulado, um sinal artificial. A conclusão inevitável caiu sobre os cientistas como um peso sufocante. Aquilo não era natural, não era passivo. Emitia algo, comunicação, energia, vigilância. Ninguém sabia. Apenas uma certeza permanecia. Estava lá o tempo todo, nos observando, oculto. Nos segundos finais da sonda, um pulso rítmico surgiu. Um batimento sincronizado perfeitamente com o campo magnético de Saturno. Coincidência? Talvez. Mas quando comparado ao modelo geométrico de Aegis, as formas se alinharam com precisão assustadora, como se o som e a imagem fossem partes de um mesmo organismo. E dentro desse pulso havia algo ainda mais sinistro, padrões idênticos aos detectados décadas antes, nas transmissões da Voyager, próxima de Júpiter. Isso muda tudo. Não estamos diante de um enigma isolado em Saturno. Estamos diante de algo que atravessa mundos, algo que acompanha nossas sondas, que observa nossa curiosidade e talvez até responda a ela. A pergunta inevitável é: estamos explorando o cosmos ou sendo cuidadosamente guiados dentro dele? Entre os últimos pacotes de dados de Cassini, um único frame chamou atenção. Um hexágono tênue, impossível de ser explicado por tempestades conhecidas. Ele não estava no Polo Norte, onde já existe a famosa tempestade hexagonal, mas em outra região, onde simplesmente não deveria haver nada sólido. O veredito dos analistas foi brutal. Aquilo era arquitetura engenheirada, um design, não um acidente da natureza. E então, silêncio. Os arquivos desapareceram dos servidores públicos, pesquisadores foram transferidos, relatórios sumiram, e nunca, em nenhum pronunciamento, uma palavra crucial foi usada: desmentido. O silêncio das agências falou mais alto do que qualquer negação. Se fosse um erro, por que não explicá-lo? Se fosse apenas ruído, por que enterrá-lo tão fundo? Cassini deveria encerrar sua jornada como heroína da ciência, mas agora talvez tenha se tornado mensageira de algo muito maior. Um sussurro vindo das sombras de Saturno, um segredo escondido em pixels, em ondas de rádio, em fragmentos de dados que não conseguimos ou não ousamos decifrar. E a pergunta final ecoa: o que Cassini realmente viu em seus últimos segundos? Foi apenas caos moldado pelo acaso?
Ou foi uma assinatura deliberada, deixada por algo que nunca esteve tão distante de nós? O silêncio das autoridades, os dados ocultos, os sinais nunca explicados, tudo aponta para uma verdade que talvez ainda não estejamos prontos para aceitar. E você? O que acha que Cassini encontrou naquele mergulho final? Deixe sua opinião nos comentários, porque talvez a resposta esteja em nossas próprias interpretações. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, porque no fim, o universo pode estar nos observando de volta